Centenas de pessoas estiveram presentes no velório de Silvério Souza Maciel, que aconteceu na Igreja Adventista do setor Jardim Servilha. Familiares e amigos prestaram a última homenagem a um dos pioneiros de Gurupi. Ele contribuiu não só para o desenvolvimento da cidade, mas ele contribuiu para uma formação de uma família que é hoje. A base e o sustento de tudo, ele ensinou garra, sabe, pioneiro para todo mundo. Ele foi uma pessoa que veio para cá no início de Gurupi, foi já glorificado cidadão honorário de Gurupi. E não só para as outras pessoas, mas para a gente. Ele foi uma base muito importante, foi uma pessoa guerreira, uma pessoa trabalhadora, que até seus 86 anos dirigia e fazia tudo. Então ele foi uma pessoa que representou para todo mundo muita força. E vocês podem ver nesse momento de muita tristeza o quanto ele representou para as pessoas, quantas pessoas vieram aqui demonstrar seu carinho e sua força para a gente. Então ele foi uma pessoa que demonstrou, no final de tudo, muita força, fez com que a nossa família se glorificasse e tivesse força para enfrentar esse momento. Apesar de que a gente sempre adia o sofrimento, hoje a gente sabe que foi muito importante. Ele não representou só um vô, eu sei que ele construiu essa cidade com toda a força, fez com que Gurupi se tornasse hoje muito significativa para todo mundo, e eu sei que a maioria das pessoas que estão aqui são pelo reconhecimento dele. Ele fez com que a nossa família se juntasse, mesmo da forma rústica dele, ele brigando, ele sempre chamando atenção, mas eu sei que ele queria unir a família, sempre foi ele não foi só um avô, ele foi um amigo, ele foi um conselheiro, todas as horas que a gente precisava, ele dava conselhos, ele brigava quando fosse preciso, mas acima de tudo, ele tinha uma fé que eu nunca vi igual na minha vida, e eu acho que isso vai fazer com que na vida eterna a gente possa encontrar ele lá, e eu sei que ele vai estar lá, porque a fé dele conquistou muitas pessoas, e eu acho que se a nossa família acredita em um Deus Supremo, foi porque ele conseguiu seminar essa semente, e eu sei que o fim da vida dele, física e corporal, termina agora, mas que a lembrança e tudo que ele fez vai ficar pra gente agora. Como homem, né, acima de tudo, para mim ele representou o maior significado da palavra homem. Um homem de honra, de palavra, de compromisso, e algo que parece não ser no nosso atual tempo, né? Parece que vive tamanha força, tamanha honestidade, tamanho comprometimento com as pessoas, com as coisas, com a vida. E a gente, para mim especialmente, era a minha referência, né? A gente sabe de tudo que ele fez, de onde ele saiu, né? É uma pessoa que veio do nada e chegaram onde chegaram, estruturaram toda a nossa família. Acho que é dele que vem o alicerce de todos nós. Então, para mim fica esse exemplo de vida, de homem. Eu tenho certeza que os ensinamentos que ele, desde que eu nasci, sempre me dedicou, vai ficar guardado. Aprendi muito e com certeza vai fazer parte da minha vida, da vida dos meus filhos que virão por aí. Olha, falar do meu avô nesse momento para mim não está sendo nada fácil, porque ele foi o homem que me criou, foi o homem que no momento que eu mais precisei, ele não mediu esforço, estava do meu lado. Quando eu estava no leito de morte, ele me tomou nos seus braços e falou que cuidaria de mim, me guiaria nos caminhos do Senhor. E se hoje eu sou essa pessoa que eu sou, é por ele. Por isso que está doendo muito.
Rapaz, eu conheci o Silvério lá do Miracema, e lá era um comerciante, né? Não era muito forte, mas tinha. E depois ele mudou para o Gurupi, foi para o Formoso, Cariri, mexeu com um bocado de criação aí, né? Tocou na farmácia, no Cariri. Gente fina, viu? Até o presente foi muito especialista. Inclusive eu fui vaqueiro do irmão dele. 4 anos e 8 meses. O Elpidio Macedo. São 4 irmãos. Bilino, Maciel, Elpidio Maciel, Silvério Maciel e Francisco Maciel. Conheci tudo, viu? Graças a Deus, tudo. Uma pessoa especial. Especial, né? Graças a Deus. Para mim, o irmão Silvério, acima de tudo, foi meu segundo pai. Quando eu cheguei a Gurupi, encontrei essa família, eu notei que o irmão Silvério tinha muito a ver com meu pai. Os dois eram do mesmo ano. Os dois tinham o mesmo perfil. Muito pais, muito dedicados à família, muito dedicados à igreja, à causa de Deus, ao evangelho, à manutenção da igreja, à unidade da família, à salvação dos filhos. Então isso preencheu a falta do meu pai, que não morava aqui. E eles nasceram no mesmo ano. E eu dizia isso várias vezes para o irmão Silvério, que ele era o meu pai aqui em Gurupi. E ele sempre me considerou também como uma filha. A gente tinha muita afinidade. E no ano de 2011, o meu pai morreu, com 89 anos. Mas aí continuou o irmão Silvério. Aí quando eu voltei do estado de São Paulo, onde morava meu pai, eu encontrei com o irmão Silvério e eu disse: agora eu não tenho mais o outro pai, só tenho o senhor. E ele já estava bem velhinho. De fato, ele durou mais um ano, né? Agora morreu o irmão Silvério com 90 anos. É o outro pai que eu perdi. Mas eu vejo na história do irmão Silvério, e espero que isso sirva de exemplo para a família, para nós, a comunidade adventista, a comunidade de Gurupi, uma pessoa extremamente desapegada das coisas materiais, uma pessoa muito espiritual, muito envolvida com a causa de Deus, muito liberal com os projetos da igreja, doações, enfim, ajuda. Ele estava sempre pronto, sempre disposto. E fico muito feliz em saber que este homem viveu até o fim dele para a família, né? Tantos anos, eu não sei nem quantos anos de casado, mas com certeza mais de 60, e sempre dedicado à família, à igreja. E agora estou órfã mais uma vez, perdi mais um pai, mas eu tenho certeza de que vou encontrar os dois na nova terra. É uma grande perda para a sociedade de um modo geral. É um fundador da cidade que contribuiu substancialmente para a prosperidade deste município, desta cidade, criando uma família saudável, uma família digna, dando só bons exemplos. Infelizmente, agora está partindo, mas são as providências de Deus, porque infelizmente é a realidade infalível que todos teremos que partir. Lamentamos, vamos sentir bastante, porque ele representava muito para nós como nosso tio. Aliás, ele era o único tio que eu ainda tinha. Ele era irmão da minha mãe e a gente tinha assim como um pai, pelo parentesco, pelo carinho, pelas orientações, sempre para o bem da gente. E graças a Deus a gente captou, a gente incorporou grande parte de seus ensinamentos para a nossa vida e de nossos familiares. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Homem de Deus, que por toda a vida levou a semelhança, a bondade e o dever de ensinar e fazer o bem, coisa que ele sabia muito,
Conhecedor da palavra de Deus, Silvério Maciel fundou a Igreja Adventista, em um setor ainda desconhecido da pacata Gurupi. Hoje, um empreendimento que acolhe centenas de pessoas que vão ouvir a palavra de Deus. Eu me recordo que quando cheguei a esta cidade, no início de 2011, o primeiro sábado que eu estive na igreja, nossa igreja adventista, na Rua 6, entre Goiás e Maranhão, ali me deparei com uma situação de homenagem que a cidade estava prestando com suas honrarias a este homem, né? Um homem íntegro, não somente no contexto da sua comunidade cristã, mas um homem íntegro também para a sociedade grupiense. Ali nós vimos a importância, começamos a conhecer a realidade, a história desse homem e tudo que ele fez, não é? Pelo cristianismo, não é? Mas não só pelo cristianismo, mas acima de tudo também pelo próximo, que é, obviamente, a característica que nos distingue como cristãos.